A paz do Senhor. Meu nome é Rafael Rossi, sou pastor dirigente da Assembleia de Deus Campo de Campinas, no setor Parque Alvorada. Estamos iniciando hoje um projeto muito especial, que é esse podcast, com o nome Podcast Vida Cristã. O propósito aqui é que nós possamos dialogar questões importantes para a nossa caminhada cristã. E vamos começar hoje falando sobre a apostasia. Eu tenho percebido ao longo da minha experiência como cristão, como obreiro e agora como pastor dirigente, que circula no meio das igrejas comumente conceitos superficiais e até mesmo equivocados de apostasia, o que pode fazer com que muitos tropecem nesta questão. Muitos pensam que por estar com o fervor espiritual diminuído, principalmente quanto ao desejo de exercitar as disciplinas cristãs, como a oração, a prática da leitura das Sagradas Escrituras ou o jejum, pensam que estão apostatados. Outros imaginam que por estar passando por situações difíceis, problemas, oposições, tentações, provações, estão num processo de apostasia, o que não condiz de maneira nenhuma com o que a palavra disciplina a respeito desse tema. Então, vamos observar o que é verdadeiramente apostasia. Essa palavra apostasia, ela tem origem na língua grega e ela significa decair, desertar, rebeliar, abandonar, retirar, afastar daquilo que originariamente se estava ligado, se estava vinculado. Talvez, para que você entenda bem, o melhor exemplo seria de um soldado alistado em um exército que está ali, preparado para a batalha, e então ele deserta, ele abandona, ele desiste daquela batalha e mesmo sem uma ordem e mesmo sem ser o tempo adequado, ele volta para casa ou ele foge para um outro lugar. Ele desertou, ele apostatou do propósito ao qual estava vinculado inicialmente. E isso é muito importante de se entender, porque quando a gente olha para a palavra a partir da definição adequada dessa palavra apostasia, as coisas começam a ficar mais claras para nós. Porque aplicando essa situação à nossa vida cristã, apostatar significa aquele que estava antes vinculado a Cristo por intermédio da salvação, por intermédio da regeneração nele, simplesmente se apartou, se afastou dessa união anteriormente iniciada com o nosso Senhor e Salvador. Então, ele abandonou. E isso já evidencia também para nós, de maneira prática, que só pode apostatar quem já experimentou a salvação. Vá guardando essas observações. Só pode apostatar quem já experimentou a observação. E mais, a apostasia vai envolver aqui ao menos dois aspectos. O primeiro aspecto, rejeitar o Evangelho de Cristo. A pessoa primeiramente confessava e abraçava o Evangelho de Cristo, mas aí ela então passa a rejeitar o Evangelho de Cristo, a se afastar da essência da graça salvadora do Evangelho. Apostasia. E num segundo aspecto, ela deixa de permanecer em Cristo, voltando às velhas práticas, à velha maneira de viver, ao pecado e à imoralidade. Um outro aspecto que evidencia a apostasia. E você pode observar esses dois aspectos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 6. Leia aí na sua casa, pause esse vídeo e faça essas leituras. Então, o que a Bíblia
nos aponta aqui, quanto ao tema apostasia, é uma séria advertência de que isso é uma possibilidade que nós precisamos evitar a todo custo, batalhar contra ela, nos empenhar para que ela não venha a se instalar em nossa vida cristã. Eu recomendo que você também faça a leitura a respeito desse ponto exato, dessas advertências bíblicas contra a apostasia. Leia Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Leia também Hebreus capítulo 3, versículos 6 a 14. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 23. Pause aqui o vídeo e leia, e você verá na prática, no texto, o que eu estou dizendo. Para concluir, trazendo aqui aplicações a respeito dessa questão para a nossa vida cristã, eu digo a você, nós precisamos realmente entender o que é a apostasia, o que é esse mal, como um alerta, como uma luz piscando todos os dias na nossa vida cristã. Essa é uma possibilidade que nós precisamos combater se nós quisermos alcançar a salvação final, naquele glorioso dia em que o nosso amado noivo vier buscar a sua noiva. Ele buscará aqueles que não se apostataram. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa ser abençoado por essa palavra. E se essa palavra fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva, né? E volte sempre aqui às segundas e quartas-feiras, porque nós traremos outros vídeos. Aproveite, pegue o link que nós estamos divulgando, vai estar aqui embaixo também, na descrição desse vídeo. Coloque lá a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, para que vire tema de próximos vídeos, de próximos podcasts. Deus abençoe a sua vida.